estruturar todo o menu aqui, já tínhamos feito o primeiro e o segundo nível do menu, vou mostrar aqui para vocês inclusive, né? E faltava só a gente criar e adicionar a parte específica. A gente tinha as navegações aqui, né? Só lembrando, tá? Vocês estão vendo aí, né? Então aqui vamos aqui, ó, por exemplo, ó, selecionar, né? Selecionar o LED, vir aqui as opções de seleção, né? Tá? E a gente já tinha então o primeiro e o segundo nível do menu finalizado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou implementar aqui para vocês. O seta tempo a gente precisa do teclado, então ainda não. Uma função de ligar e desligar cada LED individualmente, só para a gente entender como é que isso daí poderia ser feito. E uma outra de acionar uma segunda máquina, tá? Para operação, para a gente ver como é que isso pode ser feito a respeito do menu. Então essa parte aqui específica dos botões não precisamos mais comentar, né? Já estamos usando direto. Que mais? Eu podia ter feito ali os menuzinhos usando a setinha para cima e para baixo, mas também não é algo estritamente necessário. Isso aqui são as variáveis referentes ao menu, né? Lembrando, tá? Então temos a opção A e a opção B para a gente saber o que deve ser feito. Todo setup, a parte da navegação, tá? E a parte aqui da seleção. Aqui no nível 0 a gente já implementou basicamente a função de seleção do LED. E a gente teria aqui então a função de liga e desliga, né? Enquanto que no nível 1, que é o nível... No nível 1 só existe o nível 1 do menu para a primeira opção, que é a opção de seleção de LED por enquanto, né? Então a gente tinha feito a navegação e tínhamos implementado simplesmente o retorno, né? O voltar para o menu de primeiro nível. Então a gente poderia ter aqui uma indicação de qual LED deve ser trabalhado, tá? A fim de a gente conseguir, aqui no case 0 e no case 1, a fim de a gente conseguir ativar depois, ligar ou desligar o LED que a gente selecionou, tá? Então aqui eu vou adicionar uma variável. Na verdade, as variáveis que eu vou adicionar agora vão ser variáveis específicas aqui para os LEDs, tá? Então vamos lá, vocês estão vendo aí, né? Então aqui eu poderia ter aqui, sei lá, bool t LED azul. Então isso daqui permitiria só a gente indicar qual é o LED que a gente quer trabalhar, e a partir dessas duas variáveis aqui, na seleção lá do menu no nível 1, onde a gente escolhe qual é o LED, se é o LED azul, se é o LED verde, tá? A gente simplesmente trocaria o valor delas. Então aqui eu virei aqui. Vamos ver o que era o case 0 aí do nível 1, que eu não me lembro agora. Era o LED azul, né? Então a gente tem como primeira opção, que é a 0 na realidade, o LED azul, e a segunda opção, que é a 1, na realidade, o LED verde. Então aqui eu vou indicar simplesmente que a gente quer trabalhar com o LED azul, que o usuário selecionou, né? Desculpe, já passei. Que o usuário selecionou o azul e não estamos trabalhando com verde. É que tem inúmeras formas de fazer, tá? Poderia ser feito por uma variável para indicar qual é o LED. Então, aqui, pessoal, usem a criatividade. O jeito que eu estou fazendo, posso dizer para vocês com certeza que não é o melhor. Tá? É para ficar mais claro, mas não é a opção mais simples, tá? Mais elegante em termos de codificação, tá? Isso daqui sempre eu estou sacrificando um pouquinho aqui digamos assim, a eficiência do meu código, tá, pessoal? Em razão de ficar mais claro, pelo menos mais óbvio para vocês o que está sendo feito, né? Então, de acordo com o menu, 1 para opção 0 do nível 0, na verdade 0 para opção 0. Comentário aqui só para esclarecer também, né? Opção 1 do nível 1 para a opção 1. Na verdade, opção 0, vamos colocar aqui, fica mais simples, evita confusões. Para a opção 0 do nível 0, tá? Então, ótimo. E aí, para o segundo LED, a gente repete isso daqui. Então, basicamente, né? Vamos ter algo na seguinte maneira. Então, agora a gente já indicou aqui, perdão, aqui é false. E aqui é true. Então, aqui é a opção
1 do nível 1 para a opção 0 do nível 0. E por último a gente... desculpe. Eu olhei errado aqui, botei no lugar errado aqui o código. Aqui. E por último, né, a gente tinha uma opção que já estava implementada de retorno, tá? Então, se eu deixar só dessa maneira, a gente não vai saber o que está acontecendo, tá? Então, a gente tem que agora lá no nível 0 de novo, que a gente estava aqui no nível 1, né? Trabalhar aqui a questão do liga e desliga. E essa opção aqui é bem simples, né? Então, eu poderia vir aqui só e simplesmente olhar dessa maneira aqui. E aí eu teria que ter uma variável de estado para cada LED aqui também. Porque eu quero ficar alternando ele, né? Então vamos colocar assim: indica qual LED a trabalhar na opção desliga, e aqui estado de cada LED. Então bool S LED azul false, US LED verde false. E aí a gente simplesmente vai fazer aqui, nesse caso aqui do liga e desliga, vou ver qual LED que eu estou trabalhando, né? Que era T LED azul, T LED verde, né? Eu vou inverter o valor e vou refletir isso na minha saída. Então, esse sinal de exclamação que eu estou usando aqui, pessoal, ele faz a inversão do nível lógico, tá? Então, se o nível lógico aqui era false, com a exclamação na frente, eu estou botando uma inversão lógica, então passa a ser true, né? Se era true, passa a ser false, tá? Aqui, basicamente. Na verdade, é sem isso aqui, tem LED verde. E aí até o digital write a gente pode ver se a gente bota dentro do if. Eu acho que eu vou botar dentro do if, tá? Muito embora também poderia ser fora aqui nesse caso. Maravilha. E aí a gente escreve, né? De acordo com o valor lógico que a gente selecionou. Então, digital write. Aqui, eu não me lembro como é que eu tinha identificado o pino, se é que eu já tinha identificado o pino. LED azul e LED verde, tá? Maravilha. LED azul e LED verde. LED azul S LED azul e LED verde S LED verde. Fantástico. Então liga e desliga e a princípio a gente já implementou. Vocês vão ver isso daqui direto aqui. Deixa eu ver só se esses resistores aqui tá 130 ohms, tá ótimo, tá? Vou desligar aqui o códigozinho só pra gente poder ver aqui em destaque a operação. Desligar não, né? Esconder. De novo, né? Às vezes acontece de não aparecer o menu no início. Não se preocupem, que é a questão aqui do contraste, né? Do Tinkercad. Então sempre quando vocês forem fazer algum teste aqui, lembre-se de dar uma mexida no contraste, tá? Pra ver se não é um problema aqui no início da simulação. Então aqui eu vou selecionar um LED, tá? Vou selecionar o LED azul. Coisa que eu não fiz aqui, ó, óbvio, tá? Esqueci. Bom, antes de eu mostrar aqui que eu não fiz isso daqui, vamos aqui, ó. Teoricamente, né, pessoal, quando eu entrei nesse nível aqui, quando eu selecionasse o LED verde ou LED azul, né, eu deveria retornar, mas se bem que isso daí é uma questão muito opcional na hora de vocês implementarem o menu, tá? Mas eu acho interessante a gente retornar pro menu principal. Eu acho que essa mensagem aqui também poderia ser apresentada para indicar qual que é a seleção que foi feita naquele momento, se é que existe a seleção, tá? Então tem várias coisas que a gente pode fazer aqui para melhorar, mas aí começa a ficar complexo. Eu, por exemplo, se existisse um LED selecionado, acho que seria interessante aqui colocar aqui uma letra
entre parênteses aqui um S de selecionado, só para o cara saber qual que é a opção selecionada naquele momento, tá? Mas isso também é algo complementar, tá? Então eu vou selecionar aqui o azul, tá? Clicar duas vezes aqui para ter certeza. E como eu não estou retornando para o menu anterior, vou ter que clicar no voltar, né? Que é uma coisa que não é muito agradável. Então vamos aqui para a opção de piscar, perdão. Piscar não, né? Liga e desliga. E liga o LED azul. Notem que se eu clicar de novo aqui, desliga o LED azul, né? Então vocês estão vendo aqui que eu selecionei efetivamente o LED azul. Se eu voltar lá para cima, vou entrar aqui na seleção de novo e selecionar agora o LED verde, tá? A operação de liga e desliga agora passa a ser referente ao LED verde, ó. Estão vendo ali? Quando eu clicar de novo no botão, vocês vão ver que o botão azul não é mais modificado, porque a minha seleção se referia exclusivamente ao LED verde. Notem que a minha simulação aqui está bem lenta, tá? Possivelmente também por causa da minha rede aqui, que não está nenhuma maravilha. Mas em suma, né, eu mostrei aqui para vocês que eu consigo então fazer a seleção do LED azul ou do LED verde através do menu aqui no item 1, né? Através deste menu aqui, do selecionar LED, tá? E em razão da seleção feita numa opção de menu, a gente consegue executar uma outra operação, né? Que é ligar, ativar ou desativar diretamente os LEDs. Eu só vou implementar aqui para vocês, mediante a ativação, a seleção, perdão. Vocês vão me permitir, mas eu vou modificar aquela mensagem, tá? Essa daqui, né? LED azul ou LED verde, tá? Eu vou modificar, na verdade eu não preciso disso daqui, eu preciso disso tudo aqui, tá? LED azul e LED verde, tá? Eu vou fazer a modificação. Nesse caso aqui do menu ainda não tinha mostrado, acho para vocês como é que a gente poderia fazer a modificação aqui das mensagens, tá? Para isso, pessoal, eu acho que eu tinha deixado aqui no Moodle. Fala, por favor. Oi, tem alguma pergunta para perguntar? Eu tinha deixado aqui no Moodle, gente, para vocês, tá? O linkzinho, acho que foi na semana 12, um linkzinho para vocês darem uma relembrada nas funções específicas das bibliotecas C para trabalhar com strings, tá? Nesse momento a gente vai usar aqui, acredito eu, a função strncpy, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, mas não vai dar para ser agora, né? Que existe também o suporte, mas para quem já tiver interesse, tá? Existe também o suporte do Arduino para uma classe que eles criaram, tá? Para trabalhar com strings, que torna um pouquinho mais simples a vida de vocês, tá? Que é a classe string da biblioteca Arduino. Isso daqui o que o pessoal do Arduino tentou fazer é uma versão mais simples da classe string do C++, que pelo que eu saiba nas extensões que foram implementadas pelo Arduino para os Atmel, tá? Não é suportada, tá? Que seria parte da biblioteca standard do C++. Então eles acabaram implementando algo um pouquinho mais simples, tá? Mas a gente pode usar as strings aqui C normalmente, tá? Lembrando aqui vocês então para que serve essa função que eu vou usar. Basicamente, né, ela copia uma string fonte para uma string destino, né? Permitindo que a gente faça alterações então na mensagem, tá? Então o que eu vou fazer aqui basicamente? A primeira coisa que eu vou fazer é, mediante o LED que a gente selecionar, se eu selecionar o LED azul ou LED verde, eu vou alterar as mensagens lá do menu, tá? Para que vocês consigam ver isso, né? Então, desculpe. Ó, modificamos mensagem do menu. Modificamos, nossa, cortou para parte. Mensagem do menu. Então aqui a gente vai usar strncpy. A variável acho que eu tinha copiado, mas eu já esqueci. Primeiro essa daqui, né? Tá. Depois na verdade eu vou fazer isso daqui. Eu vou copiar essas duas aqui. Alguém... pode fazer a pergunta, Eduardo. Todos os botões estão com debounce porque a gente está usando as bibliotecas, aquela biblioteca que está lá naquele texto que eu postei para você sobre botões, tá? Então tá tudo aqui, ó, Start Push Button, Ler Push Button, tá tudo implementado, tá?
Com 555 é possível que sim. É, hum, cara, eu não posso dizer que seria mais fácil, porque eu vou te dizer honestamente que eu não sei como é que vai se dar a simulação do 555, entendeu? No Tinkercad. Como vocês viram, o Tinkercad é bem interessante, mas eu mesmo, né, digo para vocês usarem, mas não te esquece que tem algumas coisas que não funcionam tão bem quanto poderiam, né? Então, honestamente, não sei. É possível fazer debounce? Muito provável que sim. Não me lembro assim de cabeça um circuito específico de debounce, tá? Mas com certeza é. Nem precisa ser o NCPY, que pode ser o CPY mesmo. Então sim, seria possível, mas aqui eu fiz em software, tá? Se o 555 é o melhor cara para fazer isso em software, não. Em hardware, perdão. Não. Nenhuma dúvida que não, tá? Aí tem aqueles CIs que eu indiquei para vocês lá, que são específicos para essa função. Ano que vem? Ano que vem, sim. Se o mundo não tiver acabado, né? Porque já veio epidemia, os gafanhotos, hoje tem eclipse, daqui a pouco passa um cometa e acaba com a gente de vez, cara, sei lá. Assim, a princípio sim, fala. Sim, olha, gente, se fosse por uma questão de preferência pessoal, certamente fazer fisicamente é melhor, tá? Mas tem custo, né? Porque daí tem que comprar o CI, tá? Esses CIs tem alguns CIs que eu já pedi a compra no laboratório, alguns foram comprados. Os de botão eu não me lembro, cara, honestamente, tá? Então posso estar te mentindo se eu te disser. Eu acho até que eu já pedi uma compra deles, mas eu não sei se chegou, por exemplo, tá? Então, então assim, ó, melhor é uma coisa assim mandatória? Não. Então só para mostrar aqui para vocês isso, tá? Na verdade eu modifiquei aqui as mensagens e eu vou fazer o retorno para outro nível, tá? Então vou voltar aqui para o nível 0, na verdade, porque o cara fez a seleção, né? Então já que ele fez a seleção, a gente pode retornar de nível. Vocês vão ver que vai ficar... Eu acho que vai ficar melhor, eu acho que vocês vão concordar comigo também, mas vamos ver o que vocês vão pensar aqui da questão específica. Então estamos aqui, né? Voltamos aqui de novo. Vamos agora entrar na seleção, tá? Vamos selecionar o LED azul. Vocês vão ver que não vai aparecer nada, tá? Só que ele vai voltar para o menu anterior, ó. Viram ali? Voltou para o menu, né? Então agora, em suma, para mim, que eu sou mais acostumado talvez a usar esse tipo de menu que vocês, ficou bem óbvio que o usuário conseguiu fazer a operação de seleção, tá? E aí vocês vão ver aqui que quando a gente realmente mandar ligar ou desligar, ó, ele vai atuar em cima do LED azul. Estão vendo ali? Tá demorando para desligar o LEDzinho, né? Mas estamos trabalhando no LED azul, ó. Aí voltando lá no menu, olha a diferença que vai ficar aqui. Quando eu apertar a seleção aqui agora, vai indicar que o LED selecionado era o azul, né? Então, quando eu navegar agora, ó, voltar, o LED azul, né? O LED verde. E aí quando eu voltar, só vou mostrar aqui para vocês que eu posso voltar, posso entrar na seleção de novo, fica ali indicado o LED azul. Vou agora selecionar o LED verde, tá? Cliquei ali, já saiu, né? Então no menu, mostrando que a minha seleção foi efetuada. E agora eu estou trabalhando efetivamente com LED verde, como vocês estão verificando aí, né? Tem que lembrar que eu tenho que apertar o botão pelo tempo de bounce, porque está muito lento, tá? E aí quando eu voltar lá no menu, né? Da seleção do LED, não é mais o LED azul que está selecionado, e sim o LED verde, tá? Então tem toda uma questão de como é que a gente faz uma montagem do menu de forma que o usuário consiga entender o que está sendo realizado, tá? Teoricamente, gente, coisa que eu não estou fazendo aqui, porque eu só estou mostrando para vocês aqui o exemplo da criação, né? Como é que a gente tenta estruturar código, tá? Mas teoricamente a gente teria inclusive que ter feito aí o planejamento, né? A concepção do menu antes de começar a codificar, tá? Isso seria o correto. A gente primeiro visualiza como é que vão se dar as opções para depois fazer toda essa operação. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho e voltar aqui para trás, tá?
Então, pessoal, se vocês notarem, como a gente está usando aqui aquela estrutura de máquina de estados que a gente usou, a gente não está usando nenhuma forma de delay, a gente não está usando nenhuma forma de pausa forçada no nosso código, é evidente que isso daqui tudo está sendo executado milhares de vezes por segundo. Inclusive, eu poderia mostrar aqui para vocês quantas vezes por segundo a gente está fazendo a execução desse código. Tá? Depois eu até crio para vocês terem essa visão. Em suma, algumas milhares de vezes aí por segundo eu leio meus botões, verifico se eles foram pressionados, né? Algumas milhares de vezes por segundo aqui eu verifico se a navegação no menu está sendo efetuada ou não, nos dois níveis, né? A navegação no menu no nível 0, tá? Tanto para cima quanto para baixo, quanto a seleção, tá? Falta ainda a gente implementar o piscar e o seta-tempo, né? Quanto no nível 1, que só tem aí um menu de nível 1 que a gente já implementou todas as opções, tá? Quanto à apresentação do menu em si, né? Seja no nível 0, seja no nível 1. Perfeito? Então tudo isso daí já está sendo feito, tá? Notem aqui que no nível... Ah, não, eu botei aqui o if atualizar menu, então eu protegi. Achei que não tinha feito isso. Então isso tudo está sendo feito, por assim se dizer, está sendo executado milhares de vezes por segundo, está executando a sua função, tá? Sem que isso obrigue que as demais etapas esperem alguma coisa a ser concluída. O que falta a gente fazer? Eu vou implementar aquela função lá do menu, que é a função pisca, porque daí eu vou mostrar para vocês que a gente consegue manter o menu operando e mais uma máquina de estados trabalhando, tá? Então a gente poderia aqui ter o pisca, tá? Então o piscar, para fazer essa opção aqui, piscar, eu vou criar uma maquinazinha de estados, tá? Onde essa maquinazinha de estados vai ficar só ligando e desligando os dois LEDs de tanto em tanto tempo, tá? Mas eu vou criar toda a estrutura como se fosse uma máquina de estados normal, tá? Então vou criar aqui, ó, máquina de estados da opção piscar, ok? Então a gente tem que ter um timer, né? No timer aqui, até aproveitando a pergunta, desculpa, eu não guardei o nome de quem fez a pergunta antes, tá? Mas aproveitando aqui aquela pergunta que tinha sido feita antes, né? Dos botões, não só eu colei a parte aqui das funções dos botões, lembrando, tá, gente, de novo. Ah, da onde que veio isso, professor? Eu já tinha explicado isso na aula passada, tá? Vem lá dessa leitura obrigatória lá da semana 9 referente a botões, tá? As chaves digitais. Vocês vão ver aqui pro final aqui que tem todas as funções. Estão vendo ali? Push press, push release, push close, tá? Então tá aí a explicação de como é que eu fiz isso, tá? Que é digamos assim, a conclusão, já deixo eu perguntar, Letícia, que é em suma a conclusão daquela parte lá de botões que a gente tinha feito, como é que a gente fazia o acionamento. Pode falar, Letícia. Olha, né, a partir do momento que eu disponibilizei ela para vocês, vocês podem utilizar, não tem problema nenhum. Se tu quiser fazer com a tua lógica, também não há problema nenhum. As duas opções são válidas, tá? O que tu tem que saber é como é que elas funcionam. E que tu tem que saber é como é que elas seriam feitas, tu entendeu? Mas em suma, eu não vou te pedir para reescrever a roda. Se tu quiser utilizar elas prontas, pode usar. Agora, se tu quiser treinar, se tu quiser aprender melhor, até porque, de novo, tu tem que saber como elas foram criadas e tu tem que saber como elas funcionam, aí até seria uma boa tu tentar fazer as tuas, entendeste? Então te sugiro, pode usar as minhas sem problema nenhum, tá? Mas te sugiro tentar fazer as tuas. Sempre a tua lógica vai ser mais interessante que a minha, tá? Para o teu uso. Tua lógica talvez não seja tão eficiente, talvez não seja assim tão, o código não seja fique tão bonito ou tão feio, tá? Não é, mas não é por aí. A vantagem de tu fazer as tuas funções seria simplesmente o fato que, obviamente, tu vai entender elas melhor, tá? Agora, se tu quiser usar as minhas, não tem problema nenhum, tá? Isso daí seria o quê? Tu pegar uma biblioteca pronta e começar a usar ela. O que tu tem que fazer quando tu pega uma biblioteca pronta e começa a usar ela? Justamente tu tem que saber o que a biblioteca realiza, tá? E por baixo dos panos, o que ela deveria estar fazendo, ok? É exatamente isso que eu estou te dizendo em relação àquelas minhas funções. Bom, vamos lá. Eu tinha voltado aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Para o circuito, eu só fui mostrar de onde é que vinham as funções. E entre aquelas funções, gente, eu justamente criei uma função, funções e estruturas que serviam para tratar os temporizadores, tá? Então eu vou criar agora um temporizador, só que eu vou criar um temporizador usando essa estrutura da data timer. Lembrando de novo, né? Quem não lembra de structs, leia o textinho aqui que eu comento, ó. Tá vendo aqui structs, ó.
Faço comentário, ó, relembrando estruturas, tá? Que é C, né? Basicamente, tá? Não tem nada a ver especificamente com a gente. Por que eu estou usando estruturas aqui? Porque, cara, se eu usasse funções normais, assim, a gente já estaria passando, acho que 10, 12 parâmetros para cada função. Ficaria enorme, tá? Então começa a ser interessante usar estruturas. Mais pra frente eu não sei, eu não posso prometer para vocês isso esse ano, porque a gente tem outras prioridades ainda, tá? Mas lá pra frente eu vou mostrar para vocês como fazer uma biblioteca cheia, uma biblioteca realmente completa pro Arduino, inclusive instalando a biblioteca no Arduino, prometo, tá? Talvez o ano que vem vocês tenham que me cobrar essa promessa, mas vamos ver se a gente consegue esse ano. É bem simples de fazer isso. Fala, Eduardo. Ano que vem são os dois. Se tudo dá certo, primeiro trimestre ainda a gente faz Arduino, tá? E segundo e terceiro trimestre é com SP, mas isso depende do projeto que tu vai fazer, né? Tem como eu te dizer. E mais coisas, na verdade. O muito mais fácil, eu vou te cobrar ano que vem, tá? O muito mais fácil foi tu que falou, não fui eu, tá? Sim, sim, sim. Ele é mais moderno, né? Ele tem outras coisas, mas, gente, são dispositivos para finalidades distintas, né? Digamos assim, para te esclarecer, tá? Um Arduino, até por ser um microcontrolador mais antigos, como microcontroladores da Atmel, tá? Tanto o Atmega 2560 quanto o Atmega 328P, que é o Arduino Uno que a gente está usando, tá? Eles têm digamos assim, um ciclo de vida mais longo na indústria, tá? Então eles são usados há muito mais tempo. Então, digamos assim, a confiabilidade deles é muito maior. Isso que os Arduinos em si, os Atmegas em si, tá? Não são tão populares, por exemplo, na indústria quanto os PIC, que é um outro microcontrolador, tá? Então, se fosse um caso mais industrial, inclusive, talvez fosse melhor o PIC. O problema dos PIC é que para você seria quase que inviável adquirir, tá? Porque as placas ainda. Hoje já tem alternativas, mas as placas ainda são mais caras, tá? No final das contas é tudo muito parecido, tá? O ESP tem qual característica, já que tu fez a pergunta? O ESP tem como característica o fato de ele incluir funcionalidades de comunicação e ele é um microcontrolador mais rápido, com mais memória, tá? Então ele já vai permitir fazer outras coisas. Mas o principal foco dele eu te diria que realmente está na questão de comunicação, tá? Muito embora ele tenha dispositivos, por exemplo, que o Arduino não tem. O SP32, por exemplo, vai ter um DAC, ele vai ter um conversor digital para analógico. A gente não tem isso daqui, então tem coisas que a gente teria que adquirir um circuito externo para estar realizando a função em questão com o Arduino, entendeu? É outra opção, basicamente, tá? Mas a gente usa ele por quê? Porque ele é um microcontrolador muito barato, tá? Então um SP aí, se vier da China, deve estar custando na faixa de R$ 20, tá? É um microcontrolador barato, tá? E pelo que ele, digamos assim, te entrega, é bem interessante, tá bom? Mas aí para a parte de comunicação principalmente, tá? Então vamos voltar aqui. Eu vou usar essa estrutura data timer, que ela tem ali a marca e o intervalo, tá? Eu vou inicializar ela e depois eu vou usar essa função ver tempo, que basicamente é a verificação do nosso temporizador, tá? Então aqui para a máquina de estados, eu vou criar aqui uma variável do tipo da estrutura, né? Data timer, tempo, sei lá, tá? E vou criar aqui uma outra variável para indicar o estado da máquina. Só essas duas, ok? Nada além dessas duas. Aqui eu vou inicializar o temporizador da máquina, tá? Só para título. Isso daí eu posso fazer ali nem preciso fazer lá, nem preciso fazer aqui no setup, tá? Eu posso fazer lá depois, mas só vou inicializar o intervalo, tá? Então, inicializa temporizador da máquina. Então, só por vício aqui. Qual era a variável mesmo? Tempo, né? Então é tempo ponto. Aí eu já me ralei porque eu não me lembro. É tempo ponto intervalo. Eu vou botar de 500 em 500 milissegundos, tá? E acho que é tempo ponto mark, que seria
para a gente armazenar o instante inicial. E aqui agora na opção, não é no nível 0, certamente, mas quando for selecionada a opção piscar, só um segundinho. Dá um segundinho, senão não vou me perder aqui, tá? Ah, tá. Tá, obrigado pelo aviso, tá? Dar máquina. Mais uma variável booleana aqui só para controlar, tá, a máquina. E ali no setup, né, tu falou? Isso, faltou o S, sim. Obrigado. Maravilha, então aqui a gente vai fazer o que? Eu vou inicializar a máquina, tá? Então eu vou fazer aqui if rodar mac A. Aí eu vou fazer assim. Basicamente eu vou fazer ela piscar, parar de piscar, tá? Então, na verdade aqui. Aqui, tá? Então, troquei aqui o estado, eu acho que eu botei falso lá no início, né? Deixa eu ver aqui se eu inicializei. Falso, tá? E eu vou só inicializar o temporizador, tá? Porque senão periga já partir estourado. Basicamente isso, tá? Maravilha. Então temos aí, e aí agora, fora aqui de todo esse código, nada a ver com os menus, nada a ver com o resto da história, a gente implementa a nossa máquina. Ó. Então aqui, né, ó, bonitinho. Fora de todos esses menus aqui, tudo isso daqui, né, ó. Implementação da máquina de estados A. Certo? E aí eu só vou botar esse if, ó, if rodar mac A. Aí a gente teria aqui o nosso switch, né? Como é que era o estado lá da máquina A. Depois eu vou mostrar, é que o Tinkercad também não ajuda muito. Depois eu posso mostrar mais adiante para vocês um outro ambiente que nos ajuda a lembrar como é que funciona esses... como é que a gente consegue relembrar esses nomes de variável aqui sem ter que estar voltando lá, tá? Porque eu sou péssimo para isso, tá? Vai ter só dois estados. Óbvio que eu estou forçando aqui uma máquina de estados, tá? Antes que alguém me pergunte se não teria uma forma mais simples de fazer. De novo, aqui é a título de exemplo, tá? Certo? Tudo a título de exemplo. E aqui eu vou, sei lá, ligar os dois LEDs. A falta de algo melhor, né? LED azul high. LED verde high. E aí aqui a gente usa aquela função ver tempo, que a gente passa o temporizador, tá? E aí se o tempo estourou, se o temporizador passou os 500 milissegundos, a gente troca então o estado, né? Mac A igual a 1, tá? Mesma coisa a gente faz no caso 1, só que aqui no caso 1 a gente vai inverter, né? A brincadeira vai ser os LEDs desligados. Aí vocês poderiam perguntar, né? Bah, e aí? E se o cara mandar ligar o LED e tá piscando? Cara, aí são funções sobrepostas. Aí o problema tem a ver mais com a concepção da máquina que com a programação, tá? Sim, a gente talvez tivesse que desabilitar uma função para permitir a outra, tá? Mas não tem problema aqui, é só a título de exemplo. A gente deixa o usuário fazer tudo ao mesmo tempo e depois a gente trata o pepino que vai acontecer, tá? Então acho que eu fiz tudo certinho aqui. Vamos ver. Não ver tempo aqui, talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Não. Vamos ver se o piscar está funcionando, ó. Liga, desliga, piscar. Vou rodar, ó, ligou os dois LEDs. A cada 500 milissegundos ele vai ficar piscando, tá? Desligou, né? Só vou mostrar aqui, vou deixar rodar para mostrar. Depois eu mostro aqui que o menu continua funcionando, tá? Então, ó, ligou de novo, podem ver aqui, ó. O menu continua funcionando, os nossos LEDs estão funcionando. Tudo aquilo que a gente quer, né, pessoal? Óbvio que o Tinkercad aqui no meu caso, pelo menos, eu acredito que seja a minha rede, que esteja exageradamente ruim, tá?
ele tá muito lento o tempo de simulação, né? Mas isso daqui num circuito real vocês teriam fluidez, tá? Tudo parece estar funcionando ao mesmo tempo, tudo o usuário consegue executar sem bloqueio, que é a maravilha, que é aquilo que a gente quer. Vou até selecionar a opção aqui, ó, selecionei o LED azul. Vou vir aqui para a opção liga e desliga, ó. Vamos esperar o LED desligar só para mostrar para vocês, ó, como ela funciona, ó, a função liga e desliga. Deveria, não. Deveria estar funcionando, ó. Sei lá o que eu fiz aqui, talvez tenha. Que eu estou executando continuamente o digital write aqui, então não adianta. Realmente, essa função liga e desliga aqui, eu estou desligando, estou alternando o LED, mas não adianta porque é sobrescrito por essas operações aqui da execução da máquina. Em suma, gente, mas eu vou mostrar para vocês que funciona desse jeito aqui, ó. Vou parar o piscar, tá? Deixa ele ligar aqui. Vou parar o piscar. Parei o piscar. E aí agora eu vou vir aqui, vou trabalhar o LED individualmente, vocês vão ver que vai funcionar normalmente, ó. Um pouquinho. Viram ali que eu só mexi no azul? Então realmente, né, o nosso menu funcionou normal, tá? E eu parei de piscar, tá? Então, em suma, eu posso fazer várias coisas em paralelo. Antes que alguém pergunte, né, pessoal, essa ideia de a gente usar o switch case, né, para estar executando operações, nunca usando delay, sempre usando temporizadores. Para microcontroladores desse tipo é a mais fácil, tá? Se vocês leram os textos lá desde o início, vocês viram que eu observei que existiam outras técnicas, outras formas, né, de a gente tentar criar mecanismos para executar várias tarefas simultaneamente. E eu diria para vocês que fora esse método aqui que vocês estão vendo, em termos de navegação de interface, ou seja, né, o cara clicou o botão, apertou em teclado, a gente poderia fazer o que a gente chama de programação orientada a eventos, tá? Que não adiantaria muito aqui no nosso caso, tá? Mas dá para dizer que dá para dar uma ajuda. Ou programação por tarefas, tá? Só que a gente teria que, ao invés de estar criando essa estrutura de máquinas, eu teria que conceber cada tarefa individualmente, tá? E teria que ter um escalonador de tarefas executando elas, que aí é uma coisa que para esse tipo de microcontrolador que a gente está trabalhando é um pouquinho complicada, tá? Já no ESP32, por exemplo, não, tá? No ESP32 eu posso usar escalonador de tarefas se eu quiser, tá? Ele já tem um suporte melhor. É óbvio que eu vou ter que criar. Ou, se eu não quiser criar um escalonador de tarefas, aí é uma coisa que sai bastante aí do curso técnico de vocês, tá? Mas para quem tiver interesse, aí me manda e-mail que eu tento responder, tá? A gente pode usar um Linux embarcado no ESP32, tá? A gente bota lá um... Na verdade não é um Linux, é uma versão modificada de um sistema de tempo real. Só a título de curiosidade, ó, é o FreeRTOS, tá, para o SP32, que é um sistema operacional, aí ele vai criar as tarefas para ti, vai fazer todo o escalonamento, tá? Aí tem muita, isso a gente não chega a ver, tá, pessoal? Isso aí já ultrapassa o que eu conseguiria ver com vocês, mas por exemplo, ó, justamente tem a primeira funçãozinha lá, eu consigo criar tarefas, né, tasks, tá? Que vão ser executadas com um certo nível de prioridade, etc. Aí é uma outra forma de programação que vai bem além do que vocês viram, inclusive em programação no curso técnico, tá? Certo? Vamos lá. Dúvidas aqui em relação ao nosso exemplo? Deu para vocês captarem aqui como é que funciona? Antes de alguém fazer as perguntas aí eventuais, tá? Vou relembrar o que a gente fez. Então, primeiro, todas as funções aqui relativas a botões vieram daquele meu arquivinho lá explicando botões, tá? Aquele meu texto, tá? Eu só colei aqui e comecei a usar. Vocês podem usar tranquilamente, tá? Já tá lá nos códigos que eu tô postando ela, vou postar de novo, tá? Então tá aí, né? Eu tenho aqui a estrutura para o temporizador, a estrutura para o debounce, a estrutura para o push button, a função do temporizador completo ainda inclusive, né? A função do debounce, para iniciar o debounce, perdão, para realizar o debounce, para iniciar o push button, para ler o push button. Se eu não quiser ler o push button, só para verificar se o push button foi pressionado ou não, que é mais simples ainda, tá? Tá tudo aí. Aí aqui o que a gente fez, né? Eu criei aqui o suporte ao LCD, que a gente já viu, né? O que a gente está estudando aí faz 4 semanas.
E basicamente eu criei uma estrutura de menu, né? Eu criei um menu em 2 níveis. Vocês poderiam estender para 3, 4, 5 níveis, conforme for necessário. Obviamente que o menu, quanto mais profundo ele for, mais difícil é vocês chegarem lá, né? E aí tem menu de várias formas, né? Vocês veem os menus, por exemplo, no celular de vocês. É um menu gráfico, né? Vocês clicam numa opção, ele abre outra janelinha. É um menu, tá? E aí quanto mais dentro, uma coisa dentro da outra, mais difícil é tu chegar lá, né? Então tentem assim minimizar a quantidade aqui de menus. Então aqui eu criei uma variável indicando qual era o nível do menu, mandando atualizar aqui no LCD o texto do menu, né? Qual é a opção de trabalho no nível 0 do menu, qual é a opção de trabalho no nível no menu, as mensagens, né, no nível 0, as mensagens do nível 1, e a gente só criou o nível 1 quando a opção aqui 0 do nível 0 for selecionada, que é o seleciona LED, né? Aí criei aqui variáveis para trabalhar com LED, variáveis aqui para máquina de estados, né, que fica piscando ou não os LEDs independente de qualquer outra coisa. Os nossos setups aqui específicos aqui para os botões, tá? Aqui leio todas as minhas entradas antes de executar qualquer coisa. Vocês vão ver que eu sempre vou tentar manter essa política com vocês, tá? No início do loop eu leio as entradas e depois eu processo elas, tá? Em seguida eu faço processamento, né? De acordo com o nível do menu, eu verifico lá se o cara apertou, tô no nível 0, né? Se o cara apertou o botão para cima, eu faço alguma coisa. Se o cara apertou o botão para baixo, eu faço outra coisa. Se o cara apertou o botão de selecionar, aí sim, né? Eu executo a operação selecionada, por assim se dizer, tá? E aí faço a mesma coisa para o nível 1 do menu. Notem aqui que no nível 1 do meu menu depende também do nível 0, né? O que eu selecionei no nível 0, beleza? Então notem aqui que eu tô na opção 0 do nível 0, tá? Que é justamente o que a gente está fazendo, que é LED azul, LED verde, voltar, tá? E fiz a seleção aqui no caso do nível 1 do menu, que eu nem precisaria ter botado esse switch, né? Até porque. Bom, precisaria sim, né? Porque depende do LED que eu quero ligar. Troquei as mensagenzinhas do menu aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui no piscar, né, pessoal? Também poderia ter feito aquilo, né? Poderia ter trocado a mensagem de piscar para parar de piscar, algo do tipo, tá? Então vocês podem modificar isso daqui conforme a necessidade. Então aqui depois eu crio aqui os switch cases, né, de cada nível do menu, apresento isso, tá, para o usuário. E fiz aqui a implementação da minha máquina de status. Vocês poderiam, obviamente, rodar, por exemplo, essa apresentação dos níveis do menu aqui, botar em funções, porque a função loop começa a ficar grande, né? Vocês estão vendo aqui que a minha função loop já ficou um monstrão, tá? Quanto maior é a função, mais difícil é depois vocês debugarem e conseguirem perceber o que vocês fizeram de errado ou não, tá? Então, antes de eu prosseguir, que só falta um recadinho para vocês, deixa eu perguntar aí se alguém tem alguma dúvida até o momento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, fala. Poderia, lógico que poderia. Poderia sim, não tem problema nenhum. Aqui eu fiz fixo, entendeu? Eu quis fazer uma sequência fixa, ligados, os dois desligados, só por causa disso. Pode, óbvio que sim. Tá. Sim, sim, sim. Aí tu poderia ter uma combinação mais interessante, né? Um ligado, outro desligado e os dois piscando, né? Alternando estado. Com certeza. Tu tem que sempre olhar, William, tu tem que sempre olhar o problema, tá? O que que o problema te pede. Aqui eu criei, né, um problema. Aqui, de novo, é um exemplo, tá? De como é que vocês podem fazer. Que muitas vezes eu vou pelo caminho mais... que eu tento fazer o mais claro possível. O que normalmente resulta num código bem maior do que deveria ser, tá? Mas aqui, pelo menos, eu tento explicar a ideia, o conceito de como é que vocês poderiam fazer isso, tá bom?